Glauco, vamos conversar agora aqui com o deputado federal Márcio Gerri, ele já está aqui no bastidor, deixa eu trazer aqui para ele para nossa bancada. Olá, Márcio, muito bem-vindo aqui ao Jornal da Fórum, tudo bem contigo? Tudo bem, aqui em São Luís, em feriado estadual, dia da adesão do Maranhão à independência. A data bem... É só a Bahia que esse charme. Bem interessante, né? Que justamente esse está se tornando um grande tema nacional, a questão da independência, da soberania. O Brasil está sofrendo o maior ataque à sua soberania desde a década de 60, quando os Estados Unidos ele fez 3 grandes ataques, Márcio, que eu me lembre, que eu até botei num texto hoje, vou publicar daqui a pouco. Foi em 54, quando ele tentou manipular tentou sabotar a criação da Petrobras, né? Sempre com a ajuda da mídia brasileira, né? Foi em 62, quando ele tentou corromper o parlamento. A CIA financiou várias campanhas de deputados, depois os próprios deputados confessaram, né? Teve uma CPI, em 64, no golpe, né? Como é que você está vendo aí, nesse dia, então, dia importante do Maranhão, como é que você está vendo essa tentativa esse atentado à soberania nacional, e como você vê também que isso está repercutindo no Congresso, porque a oposição está prometendo aí radicalizar a partir do dia 1º, a partir do final do recesso. Então vai ficar animado o Brasil, né? Tarifaço, atentado à soberania e oposição radicalizada. Como é que você está vendo? Bem, boa noite, Miguel, boa noite, Glauco, aos que nos assistem aqui na TV Fórum. Eu acho que ontem eu falei algo assim, diz que o que está acontecendo nesse episódio é um vilipêndio à pátria, né? Ou seja, a ação do Eduardo Bolsonaro, dessa corrente política do bolsonarismo, seguramente entrará para a história como uma das páginas mais vergonhosas, né? Mais repulsivas, porque não se trata simplesmente de uma guerra comercial, de uma disputa entre duas nações por conta de seus interesses, de proteção de seus interesses. A carta do presidente dos Estados Unidos e as declarações sucessivas reiteradas do ainda deputado Eduardo Bolsonaro mostram uma motivação política absolutamente descabida, despropositada e absurda. Querer alterar o funcionamento arbitrariamente do sistema de leis do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, e, ao mesmo tempo, querer impor ao Congresso Nacional que aprove uma anistia também, neste caso, ilegal, inconstitucional e descabida. As pessoas que atentaram contra a democracia em 8 de janeiro, que tentaram um golpe de Estado, que planejaram assassinar o presidente da República, o seu vice-presidente e o então presidente do TSE, eles precisam ir ao banco dos réus, como estão indo. Eles precisam prestar contas à justiça brasileira, como estão tendo que prestar contas. Então, não é nenhum país do mundo, não são os Estados Unidos, que podem chegar aqui e dizer que fulano de tal está isento de culpa só porque o Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos chorar no colo do Trump e pedir pelo papai. Enfim, são situações que, assim, a gente, quando olha para elas friamente, de ver que há até uma certa bizarrice, é uma coisa absolutamente tosca ao que se está realizando hoje no país. Então, um tarifaço absurdo, um atentado à soberania absolutamente absurdo, e acho que nós haveremos seguramente dar respostas muito eficazes para que a gente sempre preserve o Estado Democrático de Direito, preserve a soberania nacional, preserve os interesses do Brasil. Essa turma aí do bolsonarismo escreveu o seu nome para sempre no panteão dos traidores da pátria. Agora, Márcio, teve ali uma reação, inclusive, justamente desses bolsonaristas. Inclusive, houve ali naquela tentativa de fazer uma reunião da Comissão de Segurança Pública da Câmara, um hasteamento de uma bandeira ali em apoio a Donald Trump. Aí depois alguns deputados ali do PL também se insurgiram contra aquilo, mas teve deputado que segurou, né? Inclusive precisava ali
de um certo número de pessoas para sustentar aquela bandeira. Agora, já fica bem evidente que existe uma radicalização ainda maior desse grupo que já é extremista. E naquele dia houve uma reação do presidente da Câmara, Hugo Mota, falando que não poderia haver aquela reunião, porque a Câmara dos Deputados está em recesso, então não tinha cabimento nenhum fazer uma reunião de colegiado. Você acha que essa radicalização ainda maior, né, desses parlamentares extremistas pode acabar fazendo a balança da presidência da casa pender um pouco para o lado, para se isolar desse pessoal? Porque até agora a gente viu o Mota tentando se equilibrar, às vezes se equilibrar mais pendendo para esse lado do que, obviamente, para o outro. E isso pode ser determinante, de repente, para mudar um pouco esse equilíbrio de forças, Márcio? Olha, eu acho que há duas considerações aí. A primeira é que, no âmbito do bolsonarismo, né, existem muitos questionamentos hoje de setores da direita à atitude de Eduardo Bolsonaro, de Jair Bolsonaro. Ou seja, essa questão do tarifaço, essa exigência deles de que os Estados Unidos chantageiem e sabotem o Brasil e agridam o Brasil, isso tem uma repercussão também na própria base social desse campo político. Então, eu vejo que há aí algumas fraturas. Hoje, não posso aquilatar qual é a dimensão delas, mas percebo que há sentimentos contrários a essa forma como que o Eduardo Bolsonaro, como que o Jair Bolsonaro, como que esse núcleo bolsonarista tem agido claramente contra o Brasil, gerando prejuízos aí para o campo político da oposição ao presidente Lula. Acho que isso é um aspecto. Agora, o outro é o seguinte, é sempre bom recuperar, eu sempre faço isso, o discurso de posse do presidente Hugo Mota, porque eu acho que é um discurso de muito compromisso com a democracia. Claro que ele preside uma casa plural, em que o campo progressista é minoritário, essa é a realidade concreta, e ele precisa se equilibrar em cima dessa correlação de forças interna. Ele precisa cuidar também da governabilidade dele. Mas eu acredito muito na capacidade do presidente Hugo Mota de ter sempre equilíbrio, ter sempre apego ao que ele próprio falou no seu discurso de posse, de sua missão de defender a Constituição, de defender as leis, de defender a democracia. Então, eu acho que essa turma extremada à direita, quanto mais ela fica radicalizada, eu acho que mais ela se distancia do presidente Hugo Mota, como também no caso do Senado, do presidente Davi Alcolumbre. Ô, Jerry, Márcio, eu quero trazer aqui umas notícias. Coloca aí, por favor, Guilherme, aquela postagem do primeiro-ministro da França, François Bayrou, que ele comenta o acordo do Trump com a Ursula von der Leyen, e depois vai subindo aí o que eu coloquei agora também, que está bem interessante. Isso aí, o primeiro-ministro da França, François Bayrou, sobre o acordo Estados Unidos e União Europeia, que foi anunciado agora, final de semana. O Trump se encontrou com a Ursula von der Leyen. Eu assisti a coletiva do Trump. Estarrecedor, Márcio, o desprezo do Trump com outro chefe, no caso não é chefe de Estado, é uma representante de vários estados, né, a Ursula von der Leyen, mas é impressionante o desprezo do Trump. Ele falou assim textualmente na cara dela: não tem acordo nenhum, a gente calculou uma tarifa e vai impor a tarifa para todo mundo. É assim que isso que foi acordo com a União Europeia. Não teve nenhuma assim, troca de... E os produtos americanos ficam zerados para entrar na União Europeia. A União Europeia não vai impor nenhuma sanção, nenhuma tarifa, até porque essas tarifas, mas para falar a verdade, toda essa loucura dessa história, as tarifas são pagas pelos americanos, né? Então tem esse lado assim meio... Mas enfim, olha o texto, olha o que o François Bayrou escreveu. Acordo von der Leyen-Trump é um dia sombrio quando uma aliança de povos livres
reunidos para afirmar seus valores e defender seus interesses, resolve se submeter. Né? O primeiro-ministro da França, admitindo que o acordo foi uma submissão da União Europeia aos Estados Unidos, né? E o Trump ainda anunciou centenas de bilhões de dólares que a Europa vai investir nos Estados Unidos. Agora, a Gisele Cittadino, que esteve aqui, falou que isso que não é verdade. Eu até quero confirmar. Mas, enfim, agora tem outra coisa interessante, Márcio. Esse sim que é interessante, que eu estava só esperando o Guilherme subir, que é, perguntaram para o Grok agora, se um deputado americano, olha só que engraçado, né? Se um deputado americano, Márcio, um deputado norte-americano dos Estados Unidos, viesse para o Brasil e fizesse o que Eduardo Bolsonaro está fazendo, ou seja, se viesse ao Brasil e pedisse para o Lula impor tarifa contra os Estados Unidos, né? Fosse o contrário, né? Olha que o Grok responde. Se um congressista dos Estados Unidos agisse para impor sanções estrangeiras contra o seu próprio país, visando libertar um familiar da prisão, ele poderia enfrentar acusações de traição com pena de prisão perpétua ou morte, se interpretado como auxílio a inimigos. Violação da lei Logan, multas, sanções éticas do Congresso, censura, expulsão e impeachment. Ou seja, poderia até receber pena de morte. Né? Isso que realmente você já falou isso, né? Já falou que é um atentado, é uma traição à pátria que a gente... É difícil lembrar se houve algum momento da história nacional, né? O Lula lembrou do Silvério dos Reis, num dos seus discursos recentes, Silvério dos Reis, né? Que traiu o Tiradentes. Só que o Lula falou que foi pior, né? Porque o Silvério traiu o Tiradentes. O Eduardo Bolsonaro está traindo diretamente a pátria, a nação. Né? Eu quero saber, perguntar mais uma vez, mas como é que isso vai... Como é que essa oposição prometeu que vai radicalizar, vai vir para o tudo ou nada, vai ser anistia ou nada, quando terminar o recesso? Como é que você está prevendo que vai acontecer? O que vai acontecer? Olha, eu acho assim, que há um sentimento, e as pesquisas mostraram isso, do povo brasileiro, contrário ao tarifaço e contrário a essas atitudes adotadas contra o Brasil pelo clã Bolsonaro. Então, eu não creio que isso vai escalar no Congresso Nacional. Eu acho que não há como, não há ambiente, não há espaço para acolher tamanhos absurdos, para passar a mão na cabeça de tamanho desatino que está sendo cometido pelo Eduardo Bolsonaro, que clinicamente aparenta que não está bem. Eu acho que qualquer psicólogo ou psiquiatra vai rapidamente olhar para o Eduardo e ver que ele está com graves distúrbios, se já não é que os tinha antes e não se manifestavam. São muitos absurdos em série, diariamente protagonizados pelo Eduardo Bolsonaro contra o Brasil. Ele que é um deputado desertor, né, que sai de seu país para conspirar contra a sua própria nação, junto a outro país. E numa busca assim, radicalizada de preservar o pai, que é acusado de ter liderado o cometimento de gravíssimos crimes no país. Então, vejam que se o Brasil estivesse vivendo alguma anormalidade institucional, mesmo assim seria difícil compreender ações como essas que estão ocorrendo agora. Agora, imaginemos um país que foi capaz, por suas instituições, de debelar uma tentativa de golpe, de colocar as pessoas que intentaram um golpe de Estado do Brasil, prestar contas à justiça, respeitando o devido processo legal, com todo mundo com amplo direito de defesa. Nós estamos numa situação absolutamente de defesa institucional. Aí, contra isso, aparece alguém que diz, bem, mas o meu pai está acusado, essa acusação, ao meu ver, é injusta, e eu vou a outro país ali pedir que o presidente com quem eu tenho relação sancione o meu país, sancione o Supremo Tribunal Federal, persiga o Congresso Nacional e imponha tarifácios à economia nacional,
porque eu não estou gostando desse comportamento da democracia brasileira. Isso é um absurdo, isso não se sustenta. Isso é uma vergonha histórica, repito. As páginas da história do Brasil vão registrar esses momentos como páginas vergonhosas. E para sempre essas páginas escreverão o nome de Eduardo Bolsonaro como o maior traidor da pátria, em toda a nossa história. Não há similar, não há nada parecido com o que o Eduardo está fazendo e com o que o Jair Bolsonaro também faz e estimula, né, juntamente com os seus aliados. Então, acho que é um momento muito ruim, deplorável, né, e o remédio para isso é a gente reafirmar os valores da democracia e seu funcionamento. Eu tenho convicção de que essa radicalização pretendida pela extrema-direita, ela não encontrará guarida, acolhimento na maioria do Congresso Nacional. Não encontrará acolhimento porque, nessas horas também, se impõe uma razoabilidade mínima, e essa razoabilidade é contra um país, qualquer que seja, interferir e agredir o nosso próprio país. Márcio, e em relação justamente a essa atitude, esse comportamento do deputado federal, agora não mais licenciado, porque a licença acabou, né? Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, articulando contra o Brasil, você acredita que na volta do recesso da Câmara será pautado o processo de cassação dele no Conselho de Ética? Porque isso parece bastante explícito, né? Como você falou, ele articula, ele se gaba de ter ali uma entrada na Casa Branca, de ter elaborado ali toda uma inserção para provocar esse tipo de medida contra o Brasil. Aí tem uma hora que ele modula um pouco o discurso, diz que não gostaria, mas nunca deixou de assumir aí a autoria desse tipo de lobby em prol de uma punição para o Brasil e de punição também para ministros do Supremo Tribunal Federal. Você acredita que finalmente a gente vai ver alguém ser responsabilizado no Conselho de Ética? Porque nós já vimos esse colegiado, inclusive, punir pessoas por coisas que não eram absolutamente puníveis, né? Também por processos bem atabalhoados, mas agora você acredita que possa haver esse julgamento do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro por quebra de decoro, Márcio? O Eduardo Bolsonaro vem quebrando reiteradamente o decoro. Ele tem cometido crimes de lesa pátria, inclusive, bem qualificáveis. Ele agora, num excesso absurdo, mais um, ele tenta chantagear até o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Ele objetivamente, concretamente, defende que ou o Congresso pauta a anistia, ou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem que também impor sanções ao presidente Hugo Mota e ao presidente Davi Alcolumbre. Gente, isso é absurdo. Isso é um assinte à cidadania brasileira, isso é um assinte à democracia, isso é uma agressão descabida ao presidente Hugo Mota, ao presidente Davi Alcolumbre. Portanto, o Eduardo Bolsonaro passou de todos os limites toleráveis. Ele se porta como um criminoso, um meliante, uma pessoa que precisa prestar contas à justiça pelos crimes cometidos. Não podemos passar a mão na cabeça de tamanho desatino, de tamanha traição à pátria brasileira. Então, imaginem, se o Congresso Nacional achar que é normal a atitude do Eduardo Bolsonaro, nós estamos normalizando o absurdo, a própria negação do funcionamento ali daquela instituição, daquela casa. Eu falei recentemente na tribuna que nós vivemos sob o Estado Democrático de Direito que nós próprios organizamos, enquanto congressistas. Cabe, sobretudo, a nós, ao lado da justiça também, preservar aquilo que nós estabelecemos como regramento na Carta Constitucional. O que o Eduardo Bolsonaro faz é uma agressão ao Congresso Nacional, é uma agressão ao Parlamento, é uma agressão à República, é uma agressão à pátria, é uma agressão à nossa história. Enfim, é algo absolutamente inaceitável e tem que ser visto com a gravidade que isto tem. Portanto, o Eduardo Bolsonaro se tornou absolutamente indigno, desmerecedor de continuar sendo deputado federal. Primeiro que ele fugiu do Brasil.
Segundo, que ele foi conspirar contra o país, né? Terceiro, que ele prega uma sanção ao presidente da Câmara porque o presidente não pauta aquilo que ele acha que é o conveniente para para livrar a cabeça do pai dele da justiça. Então, tudo isso aí é um enredo que mostra gravemente que tipo de gente chegou ao comando da nação com Bolsonaro. Essa cultura miliciana. Vejam só, o Eduardo Bolsonaro, ele está, neste momento, tendo, mais uma vez, um comportamento como se ele estivesse tratando com as milícias que eles têm familiaridade no Rio de Janeiro. Ele e o irmão dele, e os irmãos. Então, é essa gente degenerada que hoje tenta atrapalhar o funcionamento do país, que se socorre numa outra nação, pedindo a esta nação que prejudique o Brasil e seus interesses. É um absurdo. O Eduardo Bolsonaro tem que ser cassado. Isso é um imperativo da normalidade institucional da Câmara dos Deputados. É inaceitável que um deputado, entre aqueles 513, possa conspirar contra o próprio funcionamento do parlamento, pedindo isso a um país estrangeiro, a um outro país. Agora, esse ataque do governo dos Estados Unidos ao Brasil, na prática, as instituições brasileiras trouxe esse assunto, o tema da soberania, para o primeiro plano, né? Então, se discute muito isso, inclusive funcionou também para recuperar parte da popularidade do governo Lula, Márcio. Como é que você vê, primeiro, a possibilidade, a janela de oportunidade, que, na verdade, obviamente, a gente sabe que esse tarifaço sendo imposto, ele vai acabar tendo impactos negativos para determinados setores da indústria brasileira, em especial da de São Paulo, mas isso também não se cria uma janela de oportunidade para o Brasil desenvolver, primeiro, acoplar esse tema da concretude à questão da soberania por meio de iniciativas realmente efetivas, que estejam ali conectadas com um projeto de desenvolvimento nacional e que possa, inclusive, ser mote nas eleições de 2026? Você acredita que isso o Brasil consiga, né, fazer desse limão uma limonada, Márcio? Eu acho que sim. A gente precisa insistir muito nesse tema de um projeto nacional de desenvolvimento. O Brasil está retomando o seu projeto de reindustrialização. Temos êxitos nesses últimos 2 anos e 6 meses. Precisamos avançar com rapidez nesse tema, porque é isso que ninguém assegura a soberania eteriamente. Ninguém assegura a soberania por discurso. Tem um negócio chamado correlação de forças. Tem um negócio chamado capacidade dissuasiva de um país perante o outro. E tudo isso se faz com exercício de força, com exercício de você ter mecanismos, capacidade de sentar-se igualmente com outras nações. Então, a soberania ela tem como seus pré-requisitos, né, a gente erguer de maneira muito bem vertebrada um projeto nacional de desenvolvimento. Eu integro uma corrente política, um partido que tem isso, o seu centro estratégico. A defesa do Projeto Nacional de Desenvolvimento é o principal elemento programático hoje do PCdoB. E de hoje não, já de um certo tempo, porque é por aí que a gente consegue realmente erguer fortemente uma nação. Eu acho que a gente tem uma oportunidade também no aspecto político de desvelar algumas situações. Veja o caso de São Paulo. O presidente Lula designou o ex-governador Geraldo Alckmin, seu vice-presidente e ministro de Estado, para liderar as tratativas com os Estados Unidos. Contra Trump pelo Brasil, contra Trump por São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o que fez? Ficou com Trump contra São Paulo, com Trump contra o Brasil. Então, esses episódios também mostram a feição política dos nossos líderes, né, nacionais. Então, você veja que o presidente Lula, assim, um gigante na defesa do Brasil, o presidente Lula que reposicionou o Brasil perante o mundo, que tem um papel fundamental hoje na relação com outras nações do mundo inteiro, e a partir depois de um apagão gigantesco de 4 anos aí do governo do Bolsonaro. Então, o presidente Lula lidera esse processo, e dele vão derivar também consequências positivas.
nós não vamos ficar aprisionados às consequências de curto prazo do tarifaço. O país tem medidas planejadas para que a gente possa enfrentar essa situação a partir do dia 1º de agosto. E também há sempre a possibilidade, pelo perfil ciclotímico, inconstante, amalucado do presidente da maior nação do mundo, Donald Trump, de até o dia 1º também ter uma mudança nessa relação dele com o Brasil. Esperamos também que haja, por parte dele, a recuperação de o mínimo de razoabilidade e bom senso. Até porque as sanções que ele emprega não têm acolhimento assim, uníssono, dentro do próprio país. Há muitos questionamentos, inclusive vocês viram que há um manifesto de senadores do Partido Democrata condenando o tarifaço do Trump e saindo em defesa do Brasil. Então tem luta, tem muita contradição e o Brasil tem muita força e tem governo para liderar o processo de fazer, como disseste, do limão à limonada. Márcio, eu sei que a gente combinou te liberar aqui 9h30, mas queria que você falasse rapidamente aqui a respeito das articulações do PCdoB e da esquerda, de uma forma geral, no Maranhão para 2026. Como é que estão as alianças? O que está sendo discutido no Maranhão, Márcio? Olha, aqui no Maranhão a gente está vivendo um momento muito delicado, né? Porque nós inauguramos, sob liderança do ex-governador Flávio Dino, um ciclo muito virtuoso, com a vitória dele em 2014, com a reeleição dele em primeiro turno também em 2018, e com o processo que ele conduziu para eleger o atual governador Carlos Brandão, né, que, à época, nós mostramos a ele, Carlos Brandão, a importância de sair de um determinado partido e se filiar ao PSB, para que a gente pudesse montar ali uma aliança estruturada em torno do PSB, da Federação, PCdoB, PT, PV, e a partir daí de outros partidos do campo democrático, se ampliando também ao centro e até a partir de direita. Então a gente montou uma ampla coalizão que elegeu o Brandão governador. E nós tínhamos ali como vice-governador Felipe Camarão, que é do PT. Então a gente tinha ali, celebrou um acordo tácito, muito claro, sobre 22, sobre 26, enfim, como dar sequência a um ciclo histórico capaz de tornar sustentáveis as mudanças iniciadas pelo governador Flávio Dino a partir de 2015. O Maranhão é um estado muito pobre, como todos sabemos, que precisa de um tempo para poder se reposicionar, erguer estruturas, fazer com que a gente possa melhorar as condições de vida do povo. Nós temos conseguido méritos importantes nesse caminho. Contudo, agora, o governador Brandão resolveu, aparentemente, fazer um atalho à direita e à extrema-direita. Nós temos debatido isso, o partido ainda, o PCdoB, não tomou uma decisão definitiva acerca disso, mas nós temos muito incômodo com o modo com que o governador Carlos Brandão tem conduzido, descumprindo vários e importantes acordos e colocando em risco a continuidade de um projeto que foi resultado de um esforço gigantesco de anos e anos de lutas e que culminou com a eleição de Flávio Dino em 2014. Esse ciclo, pois, está em questão, estamos debatendo com muita dificuldade, mas, sobretudo, reafirmando a nossa compreensão de dar sequência a esse ciclo com a candidatura do vice-governador Felipe Camarão ao governo do Maranhão. É uma pessoa que tem os atributos todos necessários e indispensáveis para governar o Estado, tem uma conexão com esse pactuamento feito, liderado pelo ex-governador Flávio Dino, portanto, tem condições plenas de avançar, de construir um campo político, né, e de tornar-se vitorioso na eleição do ano que vem. A nossa aposta, portanto, Glauco, é com a candidatura do nosso vice-governador Felipe Camarão, do PT, ao governo do Maranhão, para que a gente não perca aquilo que a gente acumulou de positivo para o Maranhão desde a vitória de Flávio Dino em 2014. Tá certo, Márcio. Queria agradecer demais sua participação aqui no nosso Jornal da Fórum e volte mais vezes. Valeu, Márcio. Posição, valeu.